nós estamos sob ataque. Nós estamos numa crise, numa guerra, e nós não sabemos disso. Nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para que o Brasil siga seu curso dentro de uma lógica, dentro de um projeto e dentro de um ideal, que é o ideal de maior igualdade social, de acesso à população brasileira, ao conhecimento, à saúde e também aos bens de consumo, à casa própria, ao básico. Porque nós somos um país que o tempo todo luta para ter o básico. Nós não estamos nesse embate permanente, continuado, para ter luxos. É para ter o básico. E não nos permitem. E não nos permitem, agora, sob os ataques da extrema-direita. E essa extrema-direita atua não apenas no Brasil, internacionalmente. Nós estamos num novo mundo, na mão das big techs, nós estamos na mão dos superbilionários, que têm uma visão completamente anticristã do mundo, que é a visão da exploração do homem pelo homem, que é a visão da negação absoluta de humanidade, de solidariedade, de compaixão. Então, nós entramos de peito aberto nesse campo de guerra, querendo o básico para o povo brasileiro e para nós mesmos. Isso está muito difícil. A gente falou desse artigo aqui que eu publiquei na noite de ontem, repercutiu muito, né? E vou contar um pouco dos bastidores. Eu tenho um amigo que trabalha, não é um Faria Limer, ele é um Wall Streeter, ele trabalha em Wall Street. Ele trabalha num fundo desses, assim, dos mais pesados do mundo, né? E ele estava me contando que, eu até tenho que rever a minha posição, porque eu falei várias vezes aqui, que olha, que quando o Galípolo toma posse, o Banco Central vai voltar a atuar, vai vender reservas, etc. e tal, e o dólar vai cair e esse ataque especulativo vai passar. O que ele estava me contando é que esse ataque especulativo contra o Brasil que está acontecendo, ele é muito mais pesado, né? Ele está sendo comandado pelos grandes fundos internacionais, diretamente pelo Império, com o objetivo de desestabilizar o governo Lula. Esse ataque seria uma espécie de nova Lava Jato. Não dá para fazer uma outra Lava Jato, né? Então o governo Lula tem que balançar exatamente por estar dando certo, e ele projeta, inclusive, que o dólar pode ir a 6,80 muito rapidamente. Por quê? Porque esse ataque também, esse volume de compra, na verdade, esse volume de venda da moeda, de negociação com a moeda brasileira e de venda, né, está muito acima do normal e sendo comandado aí por inteligência artificial, algoritmos, coisas desse tipo, né? Então, o jogo vai ser muito mais complicado para o Galípolo a partir de janeiro. E o que ele propõe é o seguinte, quer dizer, para se libertar desse tipo de ataque, só tendo a coragem de tomar medidas muito mais radicais. Controle de câmbio, coisas desse tipo, né? Coisas que países como a China fazem. Então, vamos ver o que vai acontecer. Talvez não seja tão simples assim em 2025. Acho que até 2024 foi um ano bom, mas o que me incomoda, né? Quer dizer, como a Ilde falou, Tereza, é ver como o governo está sendo atacado, né? Atacado com fake news na imprensa tradicional, ataque ao dólar, um clima de que está tudo dando errado quando as coisas estão dando certo. Então tem um pouco dessa sensação de que não deixam o Brasil em paz. Foi um ano assim, de ambivalência, né? De um sentimento de que você vê as coisas melhorarem por um lado, mas vê que as coisas se complicam por outro, né? O governo Lula conseguiu cumprir, né, a promessa que o fez vir ao terceiro mandato de consertar o Brasil, restabelecer políticas públicas, políticas sociais principalmente, né, dar um jeito na economia, e aí a gente vê um conjunto de indicadores macroeconômicos indo muito bem para o país, né, como o crescimento do PIB, surpreendente, 2024, estamos terminando esse ano, com perto de 3,5%, você vê o desemprego, né, cair a uma taxa nunca vista, né, nos últimos anos, a gente está quase em pleno emprego, a renda das famílias aumentando, todos esses indicadores macroeconômicos, entretanto, não fazem com que a percepção do governo pela população melhore. E isso faz a gente entender que, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo, também, em outros países também, a economia não é aquele fator determinante que fazia aquele marqueteiro do Clinton dizer a economia estúpido. Não basta mais a economia, né? A economia não garante automaticamente a alta aprovação dos governantes. Mas não, isso acontece porque o mundo mudou, porque tem esse impacto de fake news, de redes sociais, de valores que são incutidos na população, né? Eu li aí nesses dias que tive de férias, eu estava com vontade de ler o livro do Gessé Souza
o pobre de direita, fiquei muito impressionado, porque é algo que eu também sinto, né, como as pessoas pobres estão inoculadas por valores, né, incutidos pela extrema-direita, pelas fake news, pelo uso das redes sociais, por esses segmentos extremistas. Então, um ano em que a gente fica assim, a gente termina com ele, olha, alguma coisa deu certo, mas as coisas estão perigosas. E isso nos faz olhar, nem é mais tanto para 2025, mas nos obriga a olhar para 2026. Né? Porque o que você conta no seu artigo, a sua análise é isso, o governo está sob ataque, os ataques ainda serão mais fortes, nos remete a lá 2004, 2005, quando o governo do PT sofreu os primeiros grandes ataques. O primeiro foi o Mensalão. Por que aquilo? Porque naquele momento se disse, esse Lula vai ganhar a eleição mesmo de 2002, o Serra é um candidato inviável, deixa ele ganhar, mas esse governo vai ser um fracasso e logo a gente estará livre dele e vem aí um novo governo do PSDB, ou um novo governo neoliberal e tal. E quando viram que o governo estava, né, no rumo certo, começando a produzir resultados, começou a ladainha da corrupção que terminou no Mensalão, com o claro propósito de estancar o governo Lula, não permitir a reeleição. Lula se reelegeu, depois elegeu a Dilma se reelegeu, aí teve que vir o Petrolão e a Lava Jato. Agora, com o inominável governando ou desgovernando o país, novamente os setores de direita, da direita convencional, dizem, vamos ter que deixar o governo do Lula, deixar o Lula ganhar, é o único que nós temos para tirar o Bolsonaro daí, mas depois nós temos que nos livrar desse governo, né? E é nesse momento que nós estamos, né? A tal Frente Ampla, que contribuiu para a vitória do Lula, agora não quer um segundo mandato para o Lula. Querem construir uma candidatura, como você mesmo assinala, uma outra candidatura extremista, ou que não seja extremista, mas que seja comprometida com o neoliberalismo. E nesse momento, agora precisamos nos livrar desse Lula, né? É o momento em que nós estamos, vem os ataques. Né? Aí tem isso, tudo que você enumerou, ataques da mídia, a mídia saindo daquela postura até ligeiramente conciliadora, ou assim, um pouco amigável com o Lula né, nos 2 primeiros anos, mas agora a mídia está indo para o seu velho jornalismo de guerra, né? E o mercado fazendo esses ataques, como você define, que nem são locais, né? São transnacionais. O que essa pessoa me explicou, Tereza, inclusive, que muitos agentes locais estão perdendo dinheiro com essa desvalorização do real. Sabe como é que era a operação? A operação é a seguinte, imagina assim, você pega $1 bilhão emprestado, grandes bancos, né? $1 bilhão emprestado nos Estados Unidos. Né? Aí você paga lá uma taxa de juros de 3% ao ano, mais ou menos. Então, ao final, você está devendo $1 bilhão e 30 milhões depois de um ano. Vamos imaginar que seja isso. Aí você pega $1 bilhão e traz para o Brasil a R$5. Você trouxe 5 bilhões de reais. E você aplica aqui a 12% ao ano. Então, ao final, você vai ter 5 bilhões e 50 milhões, né? Uma coisa, acho que é isso, né? Acho que é essa conta. Aí depois você, no momento de pagar essa dívida em dólar, você converte. A expectativa de muita gente que fez essa operação de arbitragem de taxa de juros, que é o que eles chamam, é que o real se valorizasse. Né, que o real se valorizasse, como aconteceu nos outros governos do Lula. Né? Então você pega o dinheiro lá fora, dinheiro barato, traz para o Brasil, explora a taxa de juros muito alta, a moeda se valoriza, você sai com ainda mais dólares do que você entrou, paga a dívida e ainda põe o dinheiro no bolso. Quer dizer, essa era a aposta tradicional que muita gente estava fazendo. Então muita gente local perdeu dinheiro. Ele até me mostrou que vários bancos brasileiros se desvalorizaram muito nesse último ano, em função dessa desvalorização do real e desse tipo de operação. Então, o que acontece? Quer dizer, isso está sendo comandado de fora pelos grandes fundos internacionais, com o objetivo de desestabilizar o país.